Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Oi, Olá, boa noite. boa noite, bem-vinda. Obrigada. Sabe quantos graus está em Porto Alegre agora? Quantos? 9. Meu Deus, não. Aqui tá mó calorão. Pois é, pois é. É esse nosso Brasil, né? É verdade. Então, eu queria começar te agradecendo por ter aceito o meu convite, sem nem saber de onde vinha o convite, né? Porque eu achei muito importante, muito quando eu assisti a tua live dos Amigos da Luz, eu disse, nossa, precisamos muito debater isso. Seja bem-vinda, juventude, para trazer esses assuntos, né, para dentro da nossa doutrina, porque a nossa doutrina não é um mundo à parte. Né? Então, agradeço que você tenha nos atendido e te peço agora que se apresente para os nossos amigos. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Yasmin, sou criadora do perfil Feminismo à Luz do Espiritismo. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, fazendo essa live compartilhada e podendo mais uma vez abordar esse tema importantíssimo, né? Que é a inserção da ideia de uma igualdade ou equidade de direitos das mulheres diante da doutrina espírita. E, bom, eu acho que é exatamente isso que tu falaste, né? A gente não vive a parte da sociedade, a gente não pode achar que uma religião ela paira, né, sobre os contextos sociais e só determina o que tem que ser feito, o que é certo, o que é errado. Muito pelo contrário, né? A gente precisa, na verdade, se entranhar para conseguir concretizar a nossa vivência moral, né? Como é que foi o teu encontro, Yasmin, com o Espiritismo? Como é que foi o teu encontro, assim, com essa rebeldia, entre aspas, assim, digamos, das questões sociais, das coisas da mulher? E como é que foi a fusão das duas coisas? Bom, eu nasci numa família espírita, né? Tanto meu pai quanto minha mãe já eram espíritas, então eu já fui educada dentro dessa visão de mundo, né? Tendo como premissa os princípios básicos do espiritismo, sempre conversando muito sobre reencarnação com os meus pais, sobre a transcendência da matéria. Então, isso sempre foi muito natural para mim. E, na verdade, o choque, digamos assim, veio realmente quando eu comecei a me politizar, que foi uma coisa que aconteceu mais ou menos então dos meus 20 anos de idade, ou seja, já tem uns 8 anos, quando eu entrei na faculdade e comecei a participar de um projeto que era a organização de um festival de filmes para falar contra a ditadura militar, né? Então, assim, a gente fazia uma imersão dentro. ah, todos era um projeto nacional, então todos os promotores desse evento estaduais se encontraram, né, de diferentes universidades, diferentes cidades, e a gente começou a compartilhar uma série de questões políticas mesmo. E eu aí comecei a entrar em contato com as ideias do feminismo, né, através da influência dessas pessoas. Gradativamente eu comecei a me informar cada vez mais e desconstruir os meus preconceitos em relação ao feminismo, né? Porque a gente vive sob o regime de uma grande mídia que com muita frequência estereotipa, né, o que é uma feminista, por exemplo, né? E as pessoas, quando a gente não tem informação, a gente imagina logo aquela pessoa raivosa, que, sei lá, parece que traz até certas demandas descabidas, enfim. E daí, quando a gente se permite se informar,
né? Digamos assim, a gente começa a desconstruir isso e ver quais são as qualidades daquela demanda, né? Dos aspectos políticos que isso traz e observa como aquilo que a gente tem hoje, que obviamente ainda não é o suficiente, mas já é muito perto do que a gente teve outrora, é, é importante, entendeu? Como essa ação é relevante. Só que foi justamente como tu falaste, em determinado momento começou a haver assim esse encontro das duas coisas. O espiritismo sempre foi extremamente importante para mim, né? Sempre foi uma das sustentações, né, da minha vida, de como eu enxergava as coisas. E o feminismo vinha crescendo também numa importância muito similar. E daí, com isso, eu pensei assim, bom, não é possível, sabe? Porque eu queria juntar as coisas, mas ao mesmo tempo, quando eu jogava no Google, eu via que não tinha esse debate sendo realizado, ou quando era feito, era sempre feito ainda com esse julgamento muito pesado, sabe, com essas condenações. Então eu pensei, bom, eu preciso ajeitar isso na minha cabeça e eu vou estudar isso, eu quero ir atrás disso. Aí eu comecei a fazer um estudo sistemático da doutrina espírita, certo? Eu peguei a codificação, fui atrás do que tinha lá sobre o direito das mulheres, peguei obras suplementares, né, também. E eu pensei em compartilhar isso, porque eu pensei, bom, a minha dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. E muito despretensiosamente eu criei o Instagram, né? E foi muito, assim, foi muito bem acolhido logo de cara por uma série de pessoas, porque o que que acontecia muitas das vezes? A gente via jovens que levavam esses temas para o centro espírita, né? Já que a internet ela trouxe assim uma espécie de nova geração que já está muito integrada nesses debates políticos. Então, quando esses jovens levavam essas temáticas para alguns centros, me relataram que, infelizmente, se encontraram com posturas de silenciamento, assim, não, feminismo não, a gente não vai conversar sobre isso. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Toda feminista é a favor do aborto, o aborto é um crime e isso não dialoga. E então, o perfil, né, a internet, através da internet, virou esse espaço de acolhimento dessas pessoas que acabaram sendo silenciadas em determinado momento, naquela de vamos debater isso aqui nesse espaço, sabe? E daí foi isso que aconteceu e dessa forma que foi, digamos assim, crescendo, né? Eu também venho de uma ala, digamos assim, marginal do movimento espírita, que é a parte da arte. E durante muito tempo a arte não foi aceita de jeito nenhum. Hoje em dia melhorou um pouquinho, mas já Uhum. estamos dando saltos interessantes. E uma das formas de a gente poder ter acesso ao movimento espírita foi quando vários artistas fizeram exatamente como você fez. Pesquisaram nas obras básicas, pesquisaram Leon Denis, Kardec, para fundamentar e mostrar, olha, está aqui, isso já foi falado, a arte já foi falada pelo Leon Isso. Denis, pelo Kardec e tantos outros. E quais desses grandes pilares aí da doutrina espírita que você encontrou a fundamentação para o teu argumento? Isso é muito interessante, né? Porque às vezes, por mais que a gente esteja falando de uma premissa até geral, quando a gente vai falar de igualdade de direitos, que a gente pode falar da lei de igualdade em si ou da lei de amor, muitas das vezes as pessoas do movimento põem em questão e elas querem ver ali escrito, né, na codificação. E eu sempre reforço muito isso quando eu vou falar com pessoas jovens, que eu falo assim, olha, a forma da gente se munir e conseguir credibilidade, né? Porque por ser jovem, muitas das vezes as pessoas, por mais que a gente tenha essa compreensão de que a juventude não é necessariamente do corpo, né? E sim, enfim, do espírito, e que a gente pode ser maduro sendo jovem, muitas pessoas olham os jovens como se eles simplesmente quisessem polemizar algo ou trazer coisas que não cabem à doutrina, né? Conforme eu falei. Então, eu realmente achei, assim mesmo a princípio, uma referências diretas, por exemplo, no próprio livro dos Espíritos, sabe? O que é incrível assim para a época. Em pleno século XIX a gente vê esse tipo de debate. Em torno da pergunta 817 a 822, tem uma seção sobre igualdade dos direitos do homem e da mulher.
E daí Kardec ele vai discorrer sobre esse tema, falando basicamente que os espíritos que animam os corpos são os mesmos, então não existe uma diferença de competências, de inteligência, conforme se pressupunha na época. Além de um artigo muito interessante também na própria Revista Espírita, que fala sobre as mulheres se educando, né, naquela época, e onde o Kardec ele falava que em determinados jornais deram notícia de uma mulher se formando, né, num bacharelado, e as pessoas perguntavam se ela realmente tinha competência, assim, mesmo no sentido fisiológico, sabe, para ter aquela inteligência, para galgar esse patamar de conhecimento, e de como isso era discutido também em diferentes culturas. Então, assim, de forma bem específica, a gente encontra esses trechos na codificação, para além dessas premissas mais gerais, né? Conforme eu falei, da lei de amor e da lei de igualdade. Mas, além disso, também um debate que dá muita chancela, assim, são os próprios debates da Joana de Ângeles, né? Que eu acho que até o Divaldo brinca, ele fala se ela é uma feminista, porque vez ou outra ele faz alguma piada, né, em alguma palestra dele, e ele dizia que ela puxava a orelha dele, né? Ele falou alguma coisa do tipo da mulher estar atrás do homem, e ela falava assim, tipo, mas por que atrás? Então, é muito interessante, assim, quando a gente para pesquisar a fundo e ver que realmente tem uma procedência essa demanda. Joana é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de escrever um espetáculo sobre as 4 encarnações dela. Uma testemunha de amor e de fé mais linda que a outra. Inclusive a Juana Inês, né? Ou seja, letrada, né? Feminista mesmo, digamos assim. E esse cartazinho que tem aqui é da peça sobre a vida do Divaldo, que nós agora paramos, né? Porque não tem como. Só faltou ir para a região norte. Estávamos Poxa quase, vida, né? mas nós temos vários testemunhos, né, da história sobre a força e sobre a representatividade da mulher. Eu acho muito lindo o espiritismo por intermédio de lideranças que estão surgindo, né, debater isso, né? E, e o teu Instagram, ele trata de quais questões? Bom, ele foi se tornando cada vez mais amplo, né? Eu primeiro comecei com esse debate relacionado ao feminismo, o que acaba sendo assim um processo de estudo, acaba refletindo o meu próprio processo de estudo, né? Nesse contexto, de que forma o feminismo se embasa no espiritismo através dessas leis, né? Que a gente vê na própria codificação, desse entendimento, né? De um espírito que transcende a matéria, mas ao mesmo tempo compreendendo a importância do contexto social para as nossas reencarnações, de que forma a gente deve agir perante isso. Também tiveram séries muito importantes sobre sexualidade, que também, por vezes, ainda é algo muito tolhido dentro dos centros. Quando se fala, sempre se fala assim, de uma forma muito plana sobre uma conduta moral onde você deve, digamos assim, agir com equilíbrio, né? Conforme esse preceito assim, de não abusar da sexualidade, de tentar ter uma vida saudável. Mas em termos de especificidade, se fala muito pouco. Por exemplo, existe a questão, né, dos métodos contraceptivos, que é um debate bem relacionado ao feminismo. De que forma você pode viver sua sexualidade de um modo saudável, mas ainda assim sem carregar aquela culpa, digamos assim, por ser uma mulher, né? E a gente vê esses parâmetros de uma forma bem diferente em relação a como ocorre com os homens ou com as mulheres. Trabalhar conceitos básicos do feminismo também, porque em determinado momento espíritas vinham à minha página que não tinham uma ideia tão consistente do feminismo em si e vinham questionar uma série de coisas justamente por não ter uma percepção precisa do que era o feminismo. Então,
eu sempre tentava ficar lá e cá, né? Abordar conceitos espíritas, mas também abordar o que era mais essencial do feminismo para poder promover esse diálogo mais abrangente. E com o tempo, assim, as coisas também foram se encaminhando, né? Como assim as lutas políticas têm estruturas análogas, digamos assim, de opressão, as coisas foram se encaminhando para falar de diversidade social no sentido amplo, né? O nome da página é feminismo, mas assim, a gente vê que o feminismo ele está ao lado de várias outras lutas, né, que precisam ser consideradas, como por exemplo, a causa LGBTQI e a própria uma coisa que emergiu recentemente, que também é muito interessante na página, que eu fiquei muito feliz de poder falar, é a própria questão do direito dos animais, da mesma forma, racismo. Então, acabou assim, se tornando esse espaço de um debate político bem abrangente, né? Da questão da diversidade. E como é que é para Yasmin? Na verdade, você ficou no meio, né, de duas forças terríveis de fanatismo, né? Porque temos que os espíritas, uma grande parte é aquele fanático e do outro lado o pessoal dos movimentos políticos mesmo, né, feminista. Como é que você recebe essas cargas aí dos dois lados? Foi e ainda é difícil, assim, é um aprendizado constante, né? Porque a internet é um ambiente, assim, único, para dizer o mínimo. Então a gente lida com muito carinho, assim, para falar a verdade, eu tenho que ser sincera e falar assim que para uma mensagem negativa eu tenho 10 positivas, sabe? Graças a Deus, e isso dá muito suporte emocional para a gente mesmo. Mas também houveram feministas que se sentiram incomodadas e eu nunca quis, na verdade, assim, criar uma vertente feminista espírita. Nunca foi minha intenção, assim como não é minha intenção me dizer assim uma espírita feminista como se isso fosse uma subcategoria do espiritismo, sabe? É mais um diálogo mesmo, sem criar mais cisões, digamos assim. E é interessante, porque logo que eu comecei a entrar na militância, eu tive uma certa dificuldade, que foi o fato de que eu não encontrava espaço dentro dessa militância para falar de religiosidade. Porque a gente sabe que, por também umas circunstâncias históricas, a religião ela é muito vista como aquela que condena, né? Como aquela que, na verdade, está contra a diversidade, principalmente o cristianismo, né, nessa perspectiva mais histórica, e o espiritismo é uma doutrina progressista que fica um pouco fora da curva e que poucas pessoas, na verdade, têm essa apreensão de que o cristianismo, perdão, o espiritismo ele vai pegando outro rumo. Então, assim, eu sabia que o debate religioso muito dificilmente ia conseguir entrar no meio do feminismo, né? E daí realmente chegar a ver essas feministas e falar assim, olha, você não pode misturar as coisas e tudo. E em última instância, o que eu dialogava era falando assim, olha, eu estou exercendo a minha liberdade de livre pensamento, sabe? Mas foi muito mais duro lidar com os espíritas, para falar a verdade, né? Porque muitos vieram falar que eu estava, sei lá, destruindo, pervertendo o espiritismo, coisas do tipo. Quando eu também nunca quis convencer ninguém, para ser sincera. Assim, para minha página tá aí, para quem tem interesse no tema e para quem acha que faz sentido. E para quem, sei lá, quer debater, tem dúvidas. Hum, por exemplo, teve uma moça que chegou comigo e viu o perfil e falou assim: olha, eu realmente acredito que tem que haver uma luta pelo direito das mulheres, eu sou espírita, mas eu não vejo necessidade de me dizer feminista porque eu não concordo que haja um movimento que segregue, né, na visão dela. Eu falei: beleza, não se diga feminista, sabe? Assim, você não precisa, faça o que você sente à vontade. Então, sempre essa questão da liberdade do pensamento. Mas, infelizmente, algumas pessoas elas vêm querer te provar que tu tá errado, né? Te provar o contrário, e falar assim, bom, o espiritismo, ele não dialoga com a política mundana, e você tá colocando ideias de esquerda no espiritismo. Mas, sabe, veja bem, pautas progressistas, elas não são de direita ou de esquerda. Direitos humanos é uma pauta em comum. E daí as pessoas, elas, assim, se atravancavam nessa ideia e dificilmente, assim, queriam dialogar. E daí, muitas das vezes, iam para o lado das ofensas pessoais até.
Teve um cara que, assim, e eu sempre fui muito relutante em bloquear as pessoas, mas assim, hoje eu já aprendi que às vezes é um recurso infelizmente necessário. Porque teve um cara assim que até no meu LinkedIn ele foi parar, sabe, pra xingar. E eu já tive, assim, os meus momentos de, tipo, não, tenho que dar um tempo disso, tenho que respirar, porque recai uma determinada pressão, né, sobre a gente nesse sentido. Mas é isso que eu te falei, assim, no fundo, existem muitas mensagens de suporte, de apoio que contribuem muito, assim, para dar continuidade com esse trabalho. Eu não sei se você conhece, mas o Adeilson Sales, né, é um escritor amigo meu que eu já coloquei alguns livros dele no palco, e ele trabalha muito com jovens, fala muito sobre a questão da diversidade. Inclusive tem um livro infantil dele chamado Alice no País das Famílias, que fala da diversidade das famílias, a nova forma que as famílias são constituídas hoje em dia, e fala também da questão de gênero. E eu coloquei no palco esse espetáculo, né? Legal. Então, isso que eu me identifiquei muito contigo e eu disse, nossa, ela é do nosso time. Eu até falei para ele, disse, oh, você tem que conhecer Yasmin, Ai, que porque massa. a Estela aqui acabou de escrever que aprendeu muito contigo na- ali na live dos Amigos da Luz. Estela, eu me apaixonei por ela ali. Eu digo, eu preciso falar com essa menina. Então são temas, né, que estão sendo aos poucos absorvidos, né? E assim como eu faço sempre uma relação com a arte. Eu comecei com a arte no movimento espírita no início dos anos 90. E eu levei muito sarrafo. Hoje em dia, eu levo só uma pitadinha de palito de dente. Ou seja, as pessoas começaram a ceder, por quê? Elas começaram a ver que há um trabalho sério, que há respeito e que se quer ocupar um espaço importante com a arte, o debate que a arte traz, a divulgação que a arte traz para a doutrina espírita, né? Então acredito que aos poucos a arte foi sendo aceita. E você acredita que também o seu, a sua bandeira, digamos assim, de todas as outras pessoas que querem trazer assuntos mais atuais para a doutrina espírita, você acha que aos poucos vai conseguir seu espaço? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que não vai ser um processo simples, nem vai ser um processo rápido, mas eu tenho muita convicção que sim. Assim, até porque nós, enquanto sociedade, né? Bom, o movimento espírita ele também emula a sociedade, né? Um fragmento da sociedade. Então, assim, a gente, enquanto sociedade, a gente ainda precisa descobrir caminhos, né? De como lidar com determinadas questões que, por mais que já tenham estado aí por um bom tempo, de certa forma, elas têm vindo à tona e têm sido, assim, tiradas daquela perspectiva de tabu em um período mais recente, né? A gente vai ver a forma como, por exemplo, gerações anteriores lidavam com questões de gênero e como a gente já lida com isso hoje em dia. E a gente vai vendo pequenas quebras, né? E até, assim, progresso, né? Irremediavelmente, né? A gente tem a lei do progresso, a gente é impulsionado para frente. Então, eu acho que essa bandeira, né, por assim dizer, aos poucos a gente vai conseguindo uma integração e até assim, através desse entendimento de quais são as ferramentas corretas, né? Como tu estavas falando em relação à arte, a questão de ver que é uma coisa séria, sabe? Que não é simplesmente o jovem que chega no centro espírita e quer polemizar o estudo da juventude. Não, aquele jovem ele traz demandas reais e elas merecem ser respeitadas e respondidas também com respeito, né? E isso pode ser tratado de uma forma serena, sabe, de uma forma também que respeite o espaço um do outro. Eu acho isso muito importante, porque
Que nem eu falei daquela moça que não queria se dizer feminista, por exemplo. Então, assim, é um processo educativo, e todo processo educativo, ele leva um tempo, né? Principalmente uma coisa com essa carga de preconceito tão pesada. Aquilo que hoje é óbvio para mim, que é, enfim, os conceitos de base do feminismo, um dia não foram. Um dia eu já fui uma pessoa muito fechada para o feminismo, eu também tinha essa visão estereotipada, mas é aquilo que eu falei, eu me permiti chegar à informação, sabe? Me abri para ler a respeito daquele tema sem simplesmente refutar aquilo. Então a gente tem que ter a capacidade de lidar com isso com calma, respeitar os momentos das pessoas, entender as dificuldades eventualmente. Eu estava, por exemplo, assim, é engraçado como através dessa calma, muitas das vezes a gente acaba desarmando as pessoas. Não sei se já aconteceu alguma coisa parecida contigo nesse teu processo da inserção da arte, mas, por exemplo, semana passada eu estava fazendo essa live, né, sobre direitos dos animais e falando do vegetarianismo, do veganismo. E aí chegou uma pessoa assim que falou assim: Ah, mas eu não quero parar de comer carne. Aí eu falei assim: Não para, tudo bem, sabe? Não precisa parar de comer carne, mas se permita se informar de onde vem essa carne que você come. É isso, sabe? Então, aí depois aí ele foi amansando, ele, não, é mesmo e tal. Então, assim, é isso que eu falo, a gente também precisa achar esses caminhos para cativar as pessoas nesse processo educativo. No momento, é claro, no momento atual, as redes sociais é a nossa voz, mas você já teve oportunidade, você faz palestras nas casas espíritas ou você é trabalhadora de alguma casa espírita? Eu trabalho atualmente, mas assim, nesse intervalo, né, da pandemia não, em reunião mediúnica, de um modo geral. Já fiz parte da evangelização também, mas enfim, tive que dar uma pausa por conta de uma carga de trabalho maior que eu enfrentei. Mas eu já dei palestras, eu já fui convidada para ministrar palestra no meu próprio centro sobre a temática, que foi muito bacana. Também já o meu pai, né, ele tem assim um círculo maior que ele trabalha no movimento espírita desde muito jovem, então ele é convidado com mais frequências assim para dar palestras e já como ele é historiador, o convidaram para dar uma palestra sobre o Dia da Mulher, aí ele me arrastou, tipo, vem comigo. E aí a gente fez um diálogo muito bacana nesse dia também. Mas assim, ainda são poucas as oportunidades. Dimensionando em relação ao espaço que a gente tem na internet para fazer isso e a quantidade de pessoas que vêm, concretamente chegar às instituições espíritas ainda é uma coisa assim que a gente ainda encontra certas barreiras. Eu conversei com uma mãe que ela participa de uma ONG aqui em Porto Alegre chamada Mães pela Diversidade. Não é de Porto Alegre, é do Brasil, né? E eu perguntei para ela, né, será que o movimento espírita está preparado para receber? Porque a espiritualidade todos nós temos o direito de exercer ou não ter, mas dói muito aqueles que têm a espiritualidade, por exemplo, no nosso caso, os espíritas, nós queremos trabalhar na mediunidade, nós queremos aplicar o passe, fazer palestra, participar de grupos. Aí eu perguntei para ela, será que o movimento espírita está preparado para acolher essas pessoas como trabalhadoras, não só acolher como coitadinhos, estão sofrendo uma perturbação, todo aquele blá 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 que infelizmente existe, mas trazer aquelas pessoas que querem trabalhar no movimento espírita. Eu perguntei para ela, ou essas pessoas vão ter que criar igrejas separadas, como acontece com os adventistas ou evangélicos, né, que criam suas próprias igrejas. E você acha que aos poucos a gente vai poder absorver, o movimento espírita vai absorver essas ideias, essas reflexões, digamos assim? Eu acho que é um caminho longo, mas eu acredito que sim, sabe? Porque a gente vê, infelizmente, assim, uma das coisas que mais me preocupa é quando as pessoas utilizam
trechos da codificação, leis da doutrina de um modo geral, para justificar seus preconceitos, sabe? Elas pegam aquilo e fazem todo um esforço interpretativo em torno daquele trecho para dizer que tal coisa está errada. Por muito menos, assim, questões mais simples, tipo tatuagem, né? Digamos assim. Eu já estive numa palestra onde a palestrante disse que a tatuagem era... A palestra era sobre autocuidado e ela começou a abordar a questão de como você deve lidar com a sua sexualidade, com o álcool, drogas, etc. E aí ela chegou no ponto que ela disse que a tatuagem também é uma das coisas que prejudica o teu perispírito, né? Então, assim, a gente vê numa questão, digamos, superficial comparada a essas questões, vamos supor, dos LGBT, né, que já são questões identitárias, enfim, e que ainda passa por um olhar preconceituoso, né, uma coisa que diz respeito à tua aparência. Eu já tive cabelo roxo também, quando eu cheguei no centro, assim, umas pessoas, sabe, olharam meio engraçado. Então, eu acho que, assim, o que a gente precisa é justamente passar por esse processo de entender o que que é meu e o que que é da doutrina, e não simplesmente imputar os meus próprios preconceitos na doutrina e justificar isso de um modo que seja confortável para mim. Nesse dia que eu fiz essa palestra com meu pai, né, nessa roda de discussão, a gente falou dos LGBT, né, homossexuais, principalmente. E eu vi um senhor extremamente incomodado e ele procurou meu pai para conversar e ele, de algum modo, assim, dava para ver que a cabeça dele estava fervilhando, mas ele ainda queria muito encontrar uma forma de, em vez daquela história assim de achar, não, você vai ter uma experiência com homossexual, por exemplo, e fala assim, aquele paradigma punitivo, né? Você vai vir como homossexual para expiar um erro na sexualidade na encarnação passada, que é uma das coisas assim que eu acho que mais se proliferou, né, como justificativa, tipo uma saída fácil. E aí ele estava conversando com meu pai querendo comparar com a conduta de uma prostituta, por exemplo, sabe? Então, assim, ele estava tipo fazendo um esforço muito grande para assim, olha, essa pessoa ela vai ser acolhida, mas como se fosse naquela condição de uma concessão da lei de amor, né? Tipo, você peca, mas eu te acolho. E não é assim, né? Então, assim, se a gente conseguir superar esses paradigmas, né, com o tempo, eu realmente acredito que seja possível. Eu falo isso porque muitas pessoas, elas necessitam exercer a sua espiritualidade, até porque tem muitos médiums e tem muitas pessoas capacitadas para ouvir as pessoas, para dar o ombro, e elas não querem ir para uma outra religião, elas querem ser espíritas, né? Elas Sim. querem, e a gente sabe que não tem como ser espírita e não ser praticante, né? Ou seja, a pessoa, ela quer exercer, ela tem esse direito. Como é que você acha que a doutrina espírita, de que forma ela pode colaborar no movimento feminista e na valorização e respeito à mulher? Eu gosto muito da premissa do espiritismo por conta desse olhar de caridade, né? Eu sei que determinadas questões do movimento feminista que contribuem muitas das vezes com um afastamento precoce das pessoas têm a ver com demandas que acabam sendo realizadas de uma forma, digamos assim, agressiva, né? Mas é a história do não julgar. Então, você olha para o feminismo e vê, digamos assim, uma mulher que acaba falando com muita indignação daquilo que ela sofreu, muitas das vezes espaços de discussões feministas que não aceitam homens, ou mulheres mesmo que odeiam homens, né? Que tem uma aversão a homens. E aí você olha para aquilo e você pensa assim, nossa, mas sabe, essa mulher ela é louca, como é muito fácil de geralmente falar. Mas espera aí, o que que essa mulher passou? Por que ela tem tanta aversão a homem? Vamos entender essa história, vamos entender a história de sofrimento dela e de que formas, quais foram as diferentes formas através das quais ela foi agredida pelo gênero dela, né? Então, na medida que você está disposto a lançar esse olhar caridoso, você consegue
ter mais empatia, né? Que é uma palavra-chave dentro dos movimentos sociais, digamos assim, mas que também é uma palavra-chave no nosso progresso moral, né? Dentro do espiritismo. Além disso, dar um próprio viés, creio eu, por exemplo, para outras questões, vamos supor, a questão da exposição e do linchamento. Eu lembro que essa foi precisamente uma das minhas primeiras inquietações, onde eu tentei juntar essas duas coisas. Homens que são abusivos, né, cometem atos ah, misóginos e de que forma a sociedade vai lidar com esses homens. E aí uma palavra recente, né? Como é que faz? Cancela esse homem, né? Tipo, deixa ele num limbo social. Obviamente ele tem que sofrer, digamos assim, alguma consequência pelos atos dele, né? A gente tem as leis humanas, as leis terrenas para vir auxiliar a gente nesse processo de proteção e de ordem social. Mas aquela pessoa, ela merece ser afastada, de ser tratada como alguém que não é digno de um olhar também de empatia diante das dificuldades dele. Isso tudo, obviamente, traz questões muito humanas relacionadas ao perdão, ao amor ao próximo, à indulgência. Então, eu vejo assim a criação desse ambiente onde a gente possa efetuar um diálogo mais amplo e mais caridoso, sabe? Porque essas questões, elas são estruturais, né, como a gente diz, ou seja, a gente tem uma estrutura histórica que valida, digamos assim, posturas machistas, sexistas, misóginas, mas também é um processo reencarnatório, né? Porque em quantas reencarnações a gente não está também reproduzindo esse tipo de comportamento, né? E como é que a gente vai quebrar esse paradigma, como a Joana de Angelis fala, né? Como é que a gente vai quebrar esse psiquismo, tanto da parte dos homens, que tem a questão da masculinidade tóxica, ou seja, um espírito que reencarna muitas vezes homem e que está acostumado a agir de determinada forma, a subjugar as mulheres, por exemplo, tanto quanto a mulher que está acostumada a ser subjugada, né? E que muitas das vezes se mantém naquela zona de achar que não é capaz, uma zona também autopunitiva, que se segrega. Então, a gente vê dentro desse processo reencarnatório como cada espírito, né, de acordo com a energia que desenvolveu, seja mais para o lado feminino ou masculino, também tem que cindir esses padrões. Eu acho isso extremamente esclarecedor, porque a gente entra em confronto com dificuldades pessoais que reverberam na sociedade, né? E que, inclusive, eu acho que uma das abordagens da Joana, muito presentes, é justamente essa, de que forma nós, como indivíduos, trazemos questões que são sociais e de que forma as questões sociais nos retroalimentam, né, dentro das nossas questões psíquicas. Partindo daquele princípio, né, que nós uh, sempre quando vamos para o mundo espiritual, depois de uma chegadinha no umbral, para um tratamento de lama no rosto, sabe? E, sabe? Geralmente, né, no mundo espiritual, nós aprendemos para que a gente possa voltar e não repetir ações infelizes do passado. Então, e nós, né, temos a experiência como homem, como mulher. E como é que você acha que nós chegamos aqui e os homens, nós passamos novamente a reproduzir essas atitudes de submeter a mulher como um ser inferior? É a educação desde pequeno, é a cultura que estraga o espírito. Eu acho assim, nossa, eu tô justamente lendo esse livro aqui, que eu acho que ele fala um pouco sobre isso, que é esse encontro com a paz e com a saúde, da Joana. Ele é incrível, ele fala assim, da complexidade que é esses comportamentos que a gente traz impressos, coisas que se manifestam nessa vida e que a gente vai ver, bom, tem uma justificativa nessa vida, mas na verdade você está coligado a todo um processo reencarnatório, né? Então, a gente tem esses paradigmas culturais que eles vêm a reforçar
de repente, aspectos teus que são de encarnações passadas. Mas se tu já adquiriste um nível de consciência dentro do qual ela fala, né? Se tu já adquiriste o pensamento cósmico, que é, em última instância, né, a tua integração com o divino e a quebra desses vícios, tu és capaz de repente, não corresponder ao teu contexto cultural e cindir com isso, porque o aprendizado ele já vai ter sido introjetado por ti, né? Só que, obviamente, é muito desafiador. A gente vê, assim, exemplos da literatura onde, assim, o espírito está aqui encarnado, está passando uma crise. Aí, no desdobramento, ele já está super lúcido, assim, ele desdobra em sonho, conversa com o mentor dele, tá tipo, não, pois é, eu tô fazendo essa besteira aí, né? O que que eu faço e tudo. Então, a matéria, ela vai te arraigar, né, nos aspectos que ainda não foram exatamente consolidados em termos de aprendizado. Conversando sobre isso com meu pai, ele até falou assim, a gente estava brincando, assim, ele estava falando assim, eu acho que quando a gente está encarnado é como se a gente estivesse meio bêbado, porque a gente não consegue ter noção de certas coisas, sabe, que a gente teria se a gente tivesse sóbrio. Ou seja, a gente no mundo espiritual, a gente consegue ter uma perspectiva daquilo, falar assim, não, minha missão é essa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que melhorar naquilo. Mas aqui existe toda uma cultura que age em favor disso, né? O homem, ele cresce, digamos assim, através da família, falando assim, não, engole o choro, engole o choro. E ele pode, assim, não necessariamente se tornar um homem frio que reprime as emoções, mas ele pode seguir sendo um homem sensível, extremamente julgado pela sociedade, por ele ser um homem mais sensível. E isso vai fazer mal para ele de outras formas, né? Mas, de todo modo, eu acho que a cultura ela vai impor esses desafios que são pertinentes para o nosso momento evolutivo, de um modo geral. Outra coisa que me dói o coração é ver algumas mulheres que passam por relacionamentos abusivos de namorados, noivos e de maridos e falam, não, eu acho que eu prejudiquei ele na outra vida, eu tenho que aguentar isso até o final. O que nós podemos dizer para essa criatura, Yasmin? Evangelho segundo o Espiritismo, aquele trecho que se diz assim: é lícito dar termo a uma prova se você tiver como dar fim a essa prova? E aí respondem sim, porque muitas das vezes Deus quer testar a sua inteligência. Então, assim, sempre é aquela questão assim de Deus estar testando, vamos supor, a minha resignação de eu continuar com essa pessoa e pagar, mas assim, Deus também testa o nosso auto-amor, né? Porque é ama ao próximo como a ti mesmo. Muitas das vezes os testes são para ver se a gente se ama também. A gente condiciona muito, isso também por conta das nossas questões, né? De assim, eu tenho que fazer pelo outro, eu tenho que fazer pelo outro. Não, mas o que que eu faço por mim, né? O que que eu preciso fazer por mim? E assim, eu acho que é tão ou mais difícil a gente aprender a se amar em vez do outro, sabe? Porque a gente sabe que no percurso reencarnatório a gente traz uma série de culpas, né? Na medida que a gente toma consciência da nossa procedência divina, a gente toma a consciência dos nossos erros e daí a gente vai introjetando muita culpa, e tem que entrar num processo assim intensivo de aprender a se perdoar. Então, é nessa medida que eu acho que assim, uma das coisas assim que deveriam ser mais abordadas dentro do movimento não é só o olhar caridoso para o outro, mas é a caridade consigo mesmo, né? Do tipo, eu não mereço estar nessa relação, eu não mereço passar por isso, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Então, eu já vi assim muitos relatos, muitas das vezes assim, eu acho que a maior parte de desabafos que eu já recebi, né, por direct, são mulheres que estão dentro de relacionamentos abusivos e querem saber assim o que fazer. E em casas espíritas com frequência falam assim, não, mas é seu karma, né? Siga com essa pessoa, porque você tem uma dívida com ela, claramente. E é muito doloroso, assim. E se a gente for, a própria Joana de Ângeles fala também, né, dessa libertação desse tipo de relacionamento tóxico, ah, de como é lidar com pessoas que são narcisistas, né? Porque, via de regra, relacionamento abusivo é composto por uma pessoa narcisista.
E entender que você pode estar fazendo muito pelo outro, se afastando dele. Você não perdoar não é estar ali grudado, né? O evangelho também tem isso. Ele diz assim, você não precisa tratar a pessoa que te machucou como seu melhor amigo. Existe uma diferença, sabe? Mas assim, deixe estar, deixe aquela pessoa viver a vida dela e viva a sua da melhor forma que você pode, porque é também uma forma de alcançar esse pensamento cósmico, entender que nós somos criados para ser felizes, né? Felizmente, o movimento espírita, hoje em dia, ele tem muitas mulheres politicamente em cargos interessantes. Cargo não, mas em lideranças importantes do movimento espírita. Como é que tu acha que a mulher, nesse sentido, ela pode colaborar com isso? Eu acho assim que a diversidade ela é muito bem-vinda nos termos assim de sempre agregar diferentes vivências, né? As mulheres, elas têm uma vivência diferente dentro da sociedade do que os homens têm, por motivos assim óbvios, mas não é que toda mulher tenha a mesma vivência, nem que todo homem tenha a mesma vivência, porque isso é um componente da nossa identidade que nos faz ser diferente. Vamos supor, eu num cargo seria diferente de outra mulher nesse mesmo cargo. Isso vai agregando essa pluralidade, nessa possibilidade de diálogos. Vamos supor, você quer resolver um problema e você pode tentar resolver esse problema sozinho, ou você pode se munir de pessoas que vão te ajudar com diferentes perspectivas a resolver esse problema. Então, assim, eu acho que isso proporciona novas perspectivas, um olhar mais diverso, novas formas de acolhimento, novas abordagens, né? Eu vejo assim uma discussão muito frequente que é assim, os centros espíritas estão perdendo os jovens, né? Eu vejo muito assim isso sendo falado. Ao mesmo tempo a gente vê que os jovens espíritas eles estão muito na internet. Então assim, isso eu falo da própria inserção das mulheres quanto da juventude também, que é um aspecto de diversidade nessas colocações. E então observar assim, o que que tem na internet que não tem no centro espírita? Abertura, muitas das vezes, né? Abertura. Então, assim, sendo mulher ou, enfim, também pessoas negras é uma coisa que falta muito. A gente pode tirar uma amostragem assim pelos autores e palestrantes, obviamente jamais condenando quem está aí trabalhando, porque são pessoas maravilhosas, mas poderiam ter mais. Por quê? Porque se, vamos supor, eu sou uma palestrante, eu vejo só vejo palestrantes homens, eu quero ser uma palestrante, mas eu não vejo nenhuma mulher ali naquele lugar, eu vou acabar de algum modo introjetando que eu não devia estar ali, né? Isso é muito complicado. Então, essa representatividade também é um aspecto bem importante. Nossa, eu te agradeço, o nosso tempo terminou. Eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite. E eu te digo, como é que estamos capinando o terreno, né? Antes só tinha mato, tinha arame na volta, não tinha como entrar. Mas agora ele está sendo, né, capinado, ele está sendo ajeitado, que é para ir para as futuras gerações aí começar a construir um edifício, né, de igualdade dentro do nosso movimento. O Renato Prieto, o ator que faz o André Luiz no filme Nosso Lar, que é meu diretor também, ele diz uma coisa maravilhosa. Ele diz, gente, qualquer problema, a culpa é minha, porque a doutrina é maravilhosa. Então, qualquer coisa, xinguem a mim, né? Não a doutrina. Você já veio aqui para o Rio Grande do Sul alguma vez? Já, eu tive aí, eu acho que em 2017. Ah, então te prepara que vamos conversar, viu? Te queremos aqui. Vamos. Vamos conversar. Oba! Então vamos. Vou mandar um abraço para a Paula, para a Juliana, para o Projeto Peludinho e todo o pessoal que está aqui.
Nós temos 3 minutinhos. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não lhe perguntei? Bom, em relação às perguntas, não, eu quero mesmo agradecer por esse convite. É sempre bom a gente poder firmar esses diálogos e encontrar pessoas que reverberem esses diálogos, principalmente, que tenham interesse nesse tema e que consigam, né, capinar o terreno junto com a gente, digamos assim, porque é um trabalho de formiguinha, né? Então, assim, quanta gente precisa ouvir esse acolhimento, né? Essa palavra de apoio. Infelizmente, a gente vê que se proliferou uma determinada postura de intolerância em alguns meios da doutrina espírita. E quando as pessoas encontram esse debate com a diversidade, muitas me falaram assim: poxa, eu me reencontrei na doutrina, sabe? Porque é essa doutrina de amor e de igualdade que eu acredito. Então, que a gente possa, assim, mostrar isso que tu falaste, que é esse aspecto de que a doutrina ela é maravilhosa e a questão são, infelizmente, algumas pessoas que estão no momento delas, porém equivocadas, né? Enquanto essa mensagem abrangente de amor e de caridade que a gente tem. Então, que a gente nunca se perca, né, dessa verdadeira essência que ela traz. Pessoal, sigam a Yasmin, tá aqui o Instagram, Feminismo à Luz do Espiritismo. Você vai receber na sua casa o CD da nossa peça com rock espírita, você vai receber em casa, e o livro também da nossa peça de teatro, tá? E quem quiser, os demais que quiserem, só entrar em contato na nossa página, ok? Obrigado, Yasmin, tudo de bom para você, espero te rever em breve. Muito obrigada. Boa noite para vocês, boa noite para todos. Boa noite. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.